tá bom? Ok. Então, Manuela e Felipe, vocês podem contar a história de vocês, né, nós vamos não sei se vocês preferem contar tudo, as pessoas já vão perguntando, a gente deixa para o final, mas geralmente é bem à vontade, né. Se as pessoas fizerem vocês não precisam se preocupar, se as pessoas fizerem perguntas pelo chat, depois a gente faz para vocês, então vocês não precisam ficar acompanhando, né, então a gente depois aí o pessoal também pode ir levantando a mão, e é isso. Queria agradecer já de antemão, então vamos contar a história dessa aproximação, né, desse caso, como foi, né, desses 2 irmãos. Obrigada, a palavra é de vocês. Tá bom. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal, aí, por permitir que a gente compartilhe um pouquinho com vocês, né? A nossa história, um pouquinho dos acontecimentos, a ordem das coisas, como foi para nós lidar com cada coisa, né? Porque é muito particular, né? É muito individual, né? O ser humano, ele sente diferente, ele percebe diferente, ele escolhe agir diferente diante de uma situação, uma mesma situação, cada pessoa reage de uma forma. Então é legal compartilhar, para nós foi importante. Então, quando a gente foi convidado, é lógico que a gente, com o maior prazer, fez e faz, porque, né, apoia, né? Você percebe o quanto as pessoas querem saber, né, a respeito. Eu falei um pouquinho antes de todo mundo entrar, o quanto foi importante para mim quando eu estava na posição da espera, na posição de lidar com toda essa fase. Eu não sei qual é a fase de cada um, mas eu me lembro como eu olhava no YouTube, eu procurava documentários, eu lia sobre, porque me ajudava a saber que muita gente já passou por isso, que teria sim um final feliz, que seria a chegada dos meus filhos. Então, no que a gente pode contribuir, com certeza é um prazer para nós. Então, a gente já de antemão agradece a oportunidade e pela atenção e o tempo que vocês estão dando para poder ouvir um pouquinho da nossa história. Bom, acho que para nós, uma coisa que é importante dizer, né, não que exista uma ordem certa, mas a adoção para nós sempre foi um plano, sempre foi um objetivo, uma prioridade. Desde que nós ainda antes de casar, né? A gente já casou já tem algum tempo, a gente bem novo ali, a gente conversando e minha irmã, minha esposa, né, a Manuela já tem uma irmã por adoção. Então para ela já sempre foi algo natural e para mim também sempre foi algo que eu sempre admirei, queria saber um pouco mais. Depois conhecendo nós quando nós noivos ainda, nós falamos, ó, um combinado que nós vamos fazer, né? Nós vamos ter 2 ou 3 filhos e um será adotado, né? A nossa conversa, né? Entre nós naquele momento. Ah, então tá bom, tá combinado? Tá combinado. E assim foi, mas não sabiam os meios, as ordens, né? Os planos que não são os nossos, né? Os de Deus, os caminhos que viriam, né? E daí aconteceu que quando nós de repente nos decidimos, né? Olha, agora acho que é o momento de nós termos um filho. E aí nós ficávamos naquela dúvida, puxa, ó, vamos ter um filho e depois vamos adotar? E daí, pelos planos de Deus, não aconteceu a gravidez no tempo. Passaram-se alguns anos e a gente falou, bom, nós não quisemos fazer tratamento, não quisemos fazer nada, porque para nós já era um plano adotar. A gente falou, bom, talvez seja o nosso sinal de que é para agora, né? Pelo menos para nós foi assim. E aí nós decidimos. Desde o momento que nós decidimos, foi muito seguro de que nós queríamos e nós já ingressamos. E dentre o período em que veio, de que nós nos decidimos de fato e a adoção ter ocorrido, durou 1 ano e 10 meses. Isso eu estou contando quando nós falamos, ó, é agora, vamos atrás do que precisa, do fórum, dos cursos de pré-adoção, que o fórum, no nosso caso é o João Mendes, ele, não sei se todos os fóruns hoje colocam como política, mas ele coloca que você comece pelo curso de pré-adoção todo o processo, né? Então, dentre todo esse período, foi 1 ano e 10 meses, né? E em que o perfil, por exemplo, para adoção, nós começamos e falamos assim, puxa, vamos conversar sobre isso lá no final do curso, mais lá na frente, porque eu acho que tanta coisa vai mudar na nossa cabeça, tanta coisa vai mudar na maneira da gente enxergar, e a gente foi indo, e a gente chegou sem algo pré-definido. Só nós tínhamos definido que nós não queríamos um bebê, não
não por qualquer problema, mas porque nós entendíamos que para nós o processo de adoção ele seria com uma criança a partir de 5 anos, 6 talvez, né? E aí foi assim, né? Fomos amadurecendo durante o curso, O né? curso trouxe para nós a certeza, no começo eles são muito claros, que a ideia é que se for necessária a desistência, que tenha desistência, porque o objetivo foi cumprido se a pessoa não certeza naquela hora. Então, e a gente falava, bom, é isso mesmo, vamos seguir. E eu que cheguei com mais dúvidas do que ele, justamente essa troca entre o casal, onde um vai apoiando o outro, saí de lá com certeza absoluta, falei, ok, vamos lá, agora eu estou pronta para enfrentar os passos e o tempo que fosse necessário. Exato. E aí, os nossos filhos hoje são um menino e uma menina. O menino ele tem 12 anos e a menina tem 10. Porém, quando eles chegaram, né, nós já estamos caminhando aí para 2 anos 2 quase, anos, quando nós fomos conhecê-los, no nosso perfil de questionário, até esse processo de amadurecendo, nós falamos assim, bom, nós definimos que seria 8 a idade, né? É uma idade que a gente conseguiria lidar e que estaria dentro do perfil e que aceitaria até um irmão, depois de todas as conversas, que tivesse até um irmão. E aí, o que aconteceu foi, quando eles nos ligaram do fórum, eles disseram, olha, eu tenho um casal que nós identificamos com a ficha de vocês, só que é o seguinte, ela tem 8, está próxima de fazer 9, e o irmão tem 11. Não, já, 10. né? 10 Isso, é verdade. 10 para 11. Estava quase fazendo 11 já, né? E aí, quando nós ouvimos aquela... Daí quando nós... Nossa, é uma deve fazer interferência, né? Dá para mutar? Acho que dá. Deu. Daí quando nós nos inteirando, conhecendo, ouvindo, entendendo a história, daí nós tomamos a decisão que seriam eles, né? Enfim, e daí começou a se desenrolar todo esse processo, né? Passamos por essa fase, daí veio a aproximação, né? Todo esse processo, a ligação do fórum, informando sobre a chegada deles, foi no começo da pandemia. Então, foi ainda quando estava tudo fechado, ninguém sabia. Inclusive, nós achávamos que iria parar. A gente chegou a conversar. Olha, eu acho que não vai continuar. Como vai fazer? Como vai fazer visita? Como vai conversar com psicóloga? E aí, quando nos ligaram, falando de toda a história, nos informaram. Toda a aproximação inicial será online. Então, vamos fazer a moda antiga, mandando carta. Depois que mandou as cartas e já teve esse primeiro vínculo, vai ser via vídeo. E a última coisa seria, então, a aproximação presencial. A gente iria conhecer eles, então, de fato, pessoalmente. O que foi um desafio, porque a gente estava vivendo algo que nunca tinha sido vivido, falando a nível social. Existia também ainda uma inexperiência por parte do fórum e do abrigo, porque era um dos primeiros processos. É novidade, né? Era novidade para todo mundo, e então nós começamos, o que, na nossa opinião, foi muito bom, porque gerou essa questão das cartas, a gente poder sentir um pouquinho deles, sem aquela pressão, até para eles, como crianças, né? Não, eles não tinham que provar nada para a gente, eles tinham que simplesmente ser eles mesmos nas cartinhas, então foi muito gostoso toda a experiência. E até a gente já criou um vínculo inicial, sim, nessa distância. Então, no dia que finalmente a gente conheceu eles, foi muito gostoso. A gente teve ali um encontro que não foi filmado, a gente estava tão emocionado, nem pensamos em filmar, mas que com certeza vai ficar para sempre, porque foi um momento em que a gente já tinha certeza, devido a tudo que passou, e eles também, como filhos, eles tinham toda a certeza de que também queriam de fato, fazer parte da nossa família. Sim. Acho que alguém perguntou se o processo foi por Campinas. Não, nosso processo foi em São Paulo, né? A nossa vara é em São Paulo e o processo todo ocorreu em São Paulo, tá?
Então, assim, o que que acontece? Foi muito legal porque, assim, era uma novidade, para nós era difícil, mas aconteceu tudo como se fosse uma adoção internacional, baseado até num modelo de adoção internacional, né? Então, as cartinhas, e vai aumentando o vínculo, e a gente, durante todo o tempo, para ser mais leve, acho que a gente foi se tentando combinar um com o outro, né? Não vamos tentar não tornar pesado, né? Porque esperar não é fácil, né? Por qualquer coisa, né? E quando envolve, né, expectativa, emoção, sentimento, é mais difícil, né? E a gente começa, então, vamos tentar tornar tudo leve, vamos curtir cada momento, vamos fazer uma viagem, vamos se preparar como se fosse a última, e vamos curtir uma viagem que a gente consiga ir sozinho, sem criança, porque depois a gente sabe que vão mudar as coisas, né? Então a gente foi seguindo essas etapas. E daí ocorreu naturalmente essa ambientação que nós fomos fazendo ali, aproximação lá no abrigo, ela durou cerca de 2 meses. Quase 2 meses. Como eu disse, no nosso caso, ele foi um processo que foi se tornando mais moroso um pouco, eu acredito, que o normal, por conta da pandemia. Então, a gente tinha lá as datas certas de visita, teve que fazer teste de Covid antes de visitá-los. No meio do caminho, um bebê que entrou no abrigo deu positivo, testou positivo, e aí tivemos contato eles, aí tivemos que fazer uma mini quarentena ali no contato, que foi, nossa, foi difícil, né? Porque a gente já estava 2, 3 vezes por semana, a gente fazia as visitas e aí não podia ir. Era bem numa data que eles viriam passar o primeiro final de semana em casa. Então, assim, foi lidar com a frustração deles, até com a nossa, né? Não podia fazer passeios, como de costume, passeio, levar em shopping, levar em parque, não podia. Então, era ou trazia para nossa casa ou ficávamos lá. Então, foi tudo bem diferente do que o que a gente já estava se preparando antes de acontecer. Hoje, mas isso aqui só para dar um pano de fundo, né? Porque hoje, com todo o preparo que a gente tem, com o conhecimento maior da doença, como lidar, como se prevenir, eu acredito que, da mesma forma que tantas coisas foram se flexibilizando e adaptando, com certeza também as regras e a aproximação também, né? Sim. Mas a gente tenta pensar assim, né? Fazer tudo se tornar especial. E aí começa o processo, né? Que eles vêm para casa e começa esse processo de ambientação no lar, que aí eu acho que é onde seria o tema mais central aqui nosso, e a gente pode detalhar um pouquinho mais, e que vocês tiverem de dúvida podem ir falando. Eu acho que esse processo da ambientação, ele é o processo que ele envolve uma expectativa acumulada, né, muito grande, de todo o tempo que a gente já espera. Então, quando de repente chega a hora, fala, bom, agora é a hora de vir para casa, é um misto de sensações, né? É uma alegria muito grande, é uma vontade de fazer dar certo, é aquilo que você fala, puxa, agora é a hora e é o momento. Porém, logicamente, tem seus desafios, né? Traz seus fatos a lidar, né? E aí isso a gente também, como qualquer outro casal, logicamente tem, né? Tem experiências a compartilhar, né? Coisas que a gente foi vivendo que nos traz um pouco disso. O que acontece, eu acho, que é o seguinte, né? Como há muita expectativa envolvida, tem tem uma história construída, né? De todos os lados, né? Minha, dela, da nossa casa, família, deles antes, né? E por se tratar de uma adoção já tardia, então já tinham vivências, né? Então aí você lida com muita coisa, né? Que não significa não querer que dê certo, né? Por nenhuma parte, mas significa que são questões a se lidar, né? Numa adoção de um bebê, o cuidado ele é muito mais presencial, físico, e você tem que estar presente. Numa adoção de uma criança que entende um pouquinho mais, essa necessidade ela é muito emocional, né? Afetiva. Então, estar presente, né? Se mostrar presente. Vai haver um histórico na vida deles em que pode ter acontecido de, poxa vida, ele não teve a oportunidade de ter a atenção que uma criança merece ter. Então, tudo que está acumulado pode vir à tona, aquele desejo de ser filho, aquele desejo de, poxa vida, agora eu tenho um pai e uma mãe que estão aqui para mim e me querem tanto quanto eu quero. Então, tudo isso acontece, pode vir a acontecer, e é absolutamente normal.
as situações, elas vão surgindo e é no dia a dia. A gente tem a base, mas é muita mudança. No nosso caso, foi uma mudança, como eu falei, que estava acontecendo na sociedade, no mundo, e 3 meses depois que a gente estava vivendo tudo isso, nós tivemos aí o sonho realizado de sermos pais, só que numa outra realidade. Então, a gente já não pode mais sair todo final de semana como podíamos antes, a gente não tem muita opção de lugar para levar, porque tudo fechado, o que foi bom também, porque a gente conseguiu dedicar e dispensar tudo que a gente tinha para eles, e que com certeza isso foi muito importante nessa construção de vínculo. Ele conseguiu, de certa forma, até não parar de trabalhar, mas conseguiu focar de uma forma quase que integral, né? Eu tive a oportunidade de ter uma licença maternidade pela minha empresa, então tudo isso ajudou demais. E ao mesmo tempo traz aí mudanças rápidas, que da noite para o dia, em muitos casos, a gente teve aí 2 meses, mas o momento da chegada é da noite para o dia. Um dia você dorme, não tem filhos na sua casa, quando você acorda no dia seguinte, você vai buscar eles, pronto, agora é para sempre. A partir do momento que você ouve mãe, pai, você fala, opa, olha o tamanho da minha responsabilidade. Agora eu sou pai, eu sou mãe. E a gente sabe a importância dessa figura na nossa vida. Então, eu acho que tudo isso é um pacote da adoção. Isso vai acontecer de maneiras diferentes para cada um, com formas de lidar diferentes, mas vai acontecer. Que com certeza vai ter os momentos, como toda a paternidade, os momentos bons e os momentos ruins, sabe? E nem acho que é importante falar quando se fala desses mecanismos de defesa, que é muito importante, é muito comum nós mesmos, né, em situações até pequenas da nossa vida, do cotidiano, de repente você tem uma frustração em uma determinada área, seja profissional, seja amorosa, seja... E aí, de repente, às vezes a gente se fecha, ou às vezes a gente tem medo de errar, né? Medo de se decepcionar, medo de se abrir, medo da rejeição. Então, é interessante porque quando a gente fala desses mecanismos de defesa, a gente pensa muito do ponto de vista da criança, mas é muito importante também a gente olhar para nós, porque muitas vezes o medo está em nós, né? De repente, um medo de, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser visto como pai? Será que eu vou ser bom? Será que eu vou ser bom? Será que meu filho vai me enxergar e vai entender, vai respeitar? E para nós, é muito forte essa questão que a gente entende ser muito forte, essa questão do vínculo. Tanto que quando era o tema, e o tema foi esse proposto, né? A gente comentou assim, né? A questão do vínculo, ela tem que estar inserida dentro do contexto, porque assim, a partir do momento que tem amor, tem acolhimento, tem esforço, tem vontade. Não significa acertar sempre, mas significa se esforçar, dedicar, tentar suprir as barreiras, as carências, tentar trabalhar aquilo que são medos em nós e que muitas vezes são até bobos, são medos que muitas vezes não são nem, são até infundados, né? Mas é o medo, né? O medo do novo, né? E é um novo que muda a sua vida, né? Ser pai, ser mãe, né? Quer dizer, muda tudo, né? Então, eu acho que passa muitas vezes por esse emocional. E isso vem, esse preenchimento, esse conforto, esse vínculo, em todas as experiências que a gente teve, nas demandas que foram surgindo, sempre foi com amor e com acolhimento. Amor e acolhimento não significa, para nós, fazer tudo que a criança quer, porque o filho, como qualquer filho, ele precisa de orientação, ele precisa de limite, ele precisa de ser acolhido, mas ele precisa de ser ensinado, né? Porque senão ele não seria uma criança que, então, por vezes, tem inúmeras coisas que a gente vai ajudar a desenvolver, desde as deficiências escolares até as faltas de orientação e de informação do como, de repente, encarar certas coisas na vida, coisas novas que, às vezes, para uma criança, de repente, de 2, 3, 4 anos já vivenciou, e aí, de repente, você fala, puxa, meu filho não teve essa oportunidade, para ele é novo, 10, né? Mas tudo isso vai tornando, para nós, a gente pensa assim, vai tornando ainda mais especial o negócio, porque
você pensa assim, ao mesmo tempo que você tem questões que você tem que se preocupar e acolher, você tem uma compensação tão grande, porque da parte deles existe um entendimento de 100% do que acontece, do que está acontecendo. Uhum. Então, a medida dos detalhes que tem que ser tratados também é a medida da intensidade desse amor. O esforço é dos dois lados, né? Exato, exato. E é muito legal, assim, né? A gente sempre idealizou que fosse dessa forma, mas assim, é muito legal você chegar, puxa, seu filho com 12 anos de idade, chegar da escola, dar um baita de um abraço, um beijo e, tipo, dar um pulo, pai, não sei o que e tal. Isso é uma coisa que, assim, até hoje, né, mexe com a gente, né, porque é o quão intenso a gente tem a oportunidade de construir esse vínculo, né. Então, tudo é isso, né, o ponto de vista que se vê. Como acolher cada necessidade. No nosso caso, algo muito importante também, a gente tem essa família estendida, né? Os nossos pais, né? Os avós das crianças, os primos, a gente orientou todo mundo, participou todo mundo de tudo, né? O fato da pandemia, lógico, no começo restringiu um contato físico maior com todos, né? Foi mais restrito aos avós e alguns tios, mas depois isso foi se estendendo e para eles é fundamental esse apoio geral. Até que chega uma hora, né, que você vê que é rápido, eles já têm a sensação do pertencimento. Quando você olha e menos espera, eles já estão se vendo dentro das situações, né? Não é que eles estão enxergando que estão numa casa, não. E isso não demorou muito. É espontâneo. Eu ainda brinquei hoje uma situação que eu achei até engraçado, porque a gente reveza. Na maioria das vezes ele leva as crianças na escola, mas hoje eu precisei levar. E aí naquela coisa, faz isso, faz aquilo. E foi engraçado porque eu falei para minha filha, falei, olha, tal coisa, e ela já tinha feito. E ela falou com uma espontaneidade, ela até falou um pouco assim, não impaciente, mas, ai mãe, eu já fiz. E eu achei legal isso, porque talvez há um tempo atrás ela não faria, porque, nossa, não posso responder assim, né? Vai que ela acha que que eu tô desrespeitando e aí, sei lá, isso muda um pouco a relação. Não. E ela fala, e eu. Aí depois eu fiz uma piada, ela brincou também. Isso é importante. A gente tem que entender que, às vezes, a gente não pode confundir o mecanismo de defesa com espontaneidade. Acha não que o fato de ela ter sido um pouquinho impaciente faz com que tem alguma coisa errada. Não, ela é minha filha e assim como eu quando tinha essa idade, de vez em quando, poxa vida, claro, sempre com respeito e amor é o que a gente procura sempre passar para eles. E uma coisa importante que eu queria falar, só puxando um gancho um pouquinho, quando o Felipe falou a respeito das expectativas sobre o viver experiências, eu acho que quando a gente fala de uma adoção, principalmente adoção tardia, pelo menos falando da minha experiência, existe um pouco do medo. Poxa, mas o meu filho já viveu tanta coisa e, né, será que eu vou conseguir proporcionar para ele a coisa boba de pai e de mãe? E a gente tem que entender que a situação de vida de uma criança em acolhimento, ela é diferente de uma situação de vida de uma criança que conseguiu viver todos os anos desde o início com a sua família biológica. Então vai ter muita coisa para viver pela primeira vez, com certeza. Eles não vão ter vivido muita coisa que, como eu falei antes, que eles mereciam ter vivido como filhos, como criança e não puderam. Então, vai ter muita coisa importante para viver a primeira vez, sabe? A gente brinca que vivemos o primeiro dente, que não foi o primeiro dente de fato, mas para nós foi o primeiro dente. A primeira experiência em um parque, de repente a criança nunca foi no cinema, nunca foi, sei lá, nunca andou de bicicleta e vai viver. Então, eu acho que isso é muito, muito legal de poder ser o pai e a mãe que proporcionou isso, sabe? A gente, como pai e como mãe, quer dar tudo para os nossos filhos, quer dar as experiências, quer dar as oportunidades. Então, eu acho que isso é uma coisa legal para se dizer, que vai haver, sim, muita coisa nova para viver que
que nenhum dos dois viveu e vai conseguir viver junto, sabe? Tanto os pais quanto os filhos. E acho que, só para não também, né, de repente não estender além do tempo, se precisar, Ana, tiver já além, você vai nos Pode dizendo aqui, levantar a tá? plaquinha. Mas, assim, uma coisa muito, eu acho primordial em qualquer relação humana, e nesse caso, é como a gente lida com as situações que acontecem, né? Claro que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira, mas a gente tem sempre uma maneira otimista ou uma maneira pessimista de enxergar as coisas. A gente sempre tem uma possibilidade de sabotar tudo que está acontecendo de bom, ou uma possibilidade de pegar detalhes que acontece sempre e acontece em qualquer família, não importa se o filho veio por meio de adoção ou se ele veio por meios biológicos, mas as particularidades, os problemas, todo mundo vai lidar, as dificuldades, alguma questão na escola, bronca, vai precisar e vai acontecer em qualquer caso, né? Mas o mais importante é como a gente enxerga isso, né? O quanto a gente está preparado para entender que eles têm necessidades, mas são filhos. Não muda o fato de um meio ser biológico ou ser por adoção. Porque a partir do momento que se nasceu no meu coração e aquilo nasceu de fato no meu coração, o amor, a intensidade e o quanto serei presente, isso vai ser 100%, vai ser integral. E a dúvida, eu digo isso assim, para mim, eu tenho muita convicção disso. A dúvida ela pode até surgir, mas a criança, independente se ela naquele momento está 100% aberta ou não, no nosso caso, nossos filhos estavam abertos, mas também teve os momentos que aconteceram os medos deles, né? Mas assim, independente disso, querer ser feliz, querer estar acompanhado e querer um lar, 100% das pessoas querem. Não é 99%, são 100%. Às vezes, o como construir esse lar, como construir essa família, como fazer tudo isso se tornar uma família, aí é conosco, né? E nós, como adultos, é que vamos direcionar para que a criança entenda isso, né? A responsabilidade maior de dar certo é dos pais. Só complementando. Com certeza, com certeza. Então, mas é muito especial. Eu entendo a parte da expectativa, da espera, eu acho que é uma parte muito difícil, né? Então é bom quando a gente pode ouvir pessoas, é bom quando a gente pode se alimentar e provar dessas experiências diferentes. Mas assim, tudo acontece, tudo tem seu tempo, sua hora, né? Às vezes é o tempo que a gente tem para refletir, para amadurecer, para melhorar. Então, vai chegar o momento de viver cada uma dessas coisas e tenho certeza que vai ser especial, como foi para nós, né? Só depende de nós mesmos, né? Só depende de como a gente lida, né? E acho que é Eu isso, acho né? que da nossa parte é A isso. gente falou até bastante, né? Imagina, deixa eu ver aqui se no chat aqui. Eu queria só perguntar uma coisinha que eu fiquei curiosa. Tu falou que tem uma irmã que é por adoção, né? Ela chegou com que idade? Você era mais velha, era 2 mais dias. nova? Ela é mais velha, ela chegou com 2 dias de vida. Ah, tá. Então, ela foi adotada e depois que tu. Isso, eu tenho uma família de 3 irmãos, então somos em Certo. 4. Então, teve o meu irmão mais velho, 5 anos depois chegou a minha irmã por adoção, 1 ano e meio depois veio o meu irmão do meio, vamos dizer assim, Sim. e depois, por último, 6 anos depois, eu. Então, quando eu nasci, ela já era da família, e desde muito pequena, eu me lembro que ela soube também muito pequena, quando ela já tinha entendimento, e eu também, porque era importante que todo mundo tivesse ciência da forma que ela havia chegado, porque a gente tinha que saber lidar com aquilo, para que a gente entendesse a naturalidade de tudo. Fisicamente, ela era um pouco diferente, mas basicamente, para mim, sempre foi algo muito natural. Então, sabe aquela história? Sempre existiu, não existia nenhum tipo de tabu, sabe? E Sim. também só um complemento aí, Ana, acho que para falar um pouquinho mais de uma maneira estendida na história, hoje, na verdade, nós temos 3 filhos, né? Porque daí da maneira não planejada para agora, pelo menos, daí depois a Manu engravidou
E Fazia 5 meses que os nossos filhos estavam aqui com a gente, e aí quando a gente, né, descobriu, né? foi. E daí foi mais um processo novo, né? Para nós, para eles. Não era o planejado, né? Para aquele momento, pelo menos. Nós já tínhamos até conversado com eles, dito, olha, talvez vocês venham a ter, naquela semana que nós descobrimos, nós falamos, talvez vocês venham a ter um irmão lá no futuro, mas olha, isso é coisa para, a gente imagina que é daqui a uns 5, 6 anos, e aí naquela semana ela descobriu que estava grávida, a gente nem imaginava. Mas assim, o mais legal é, o vínculo ele se constrói e é tão forte que a nossa primeira preocupação, porque fazia 5 meses, é, meu Deus, como eles vão se sentir. E agora? Porque foi a primeira coisa. Quando a gente descobriu, ela falou isso para mim. E agora? E aí eu falei, não, nós vamos, da mesma forma que nós fazemos tudo para eles saberem, né, e orientamos de tudo, a gente vai conversar com eles. E aí, o que nós fizemos para isso? A primeira notícia da gravidez, quando se confirmou, foi para eles. Nós chamamos os dois, explicamos, dissemos, e aí nós permitimos que eles contassem para os avós. E o que aconteceu? Então, desde o início, eles foram se inteirando de todo esse processo. E tudo isso eu estou dizendo para quê? Olha como vão acontecendo coisas na nossa vida, no meio do caminho, coisas que às vezes ou incontroláveis ou não planejadas, mas que quando você constrói o vínculo, esse vínculo de família, ele é sempre sólido. Você sólido, e sempre trazer a criança para o seu lado, trazer ela para a família, trazer ela para tudo, fazer ela participar e se sentir parte. O que aconteceu? Basicamente, eles foram se aproximando, não, eles foram participando, e fazem de tudo, e brincam, e não sei o quê, deixa eu cuidar, deixa eu pegar, deixa eu trocar fralda, e não sei o quê, quer ajudar numa coisa. Tem que ter revezamento de... às vezes... Se um pegar no colo, tem que... Revezamento de colo, Então, assim, mas por que isso? Só para dizer o seguinte, né? A nossa história, lógico, é a nossa história, mas para dizer, a adoção, ela é muito especial. Ela é muito especial e o vínculo se constrói. Se a gente trabalhar em cima disso, se a gente se esforçar, ele se constrói. É uma família. Então, para eles, não mudou nada, porque eles têm essa certeza. E cada vez mais, o que vai acontecendo? As lembranças que ficam são as presentes e atuais, né? Então, o que eles têm de referência praticamente vai se tornando só o que eles vivem hoje, né? Cada vez mais e cada vez mais, até que chega algumas vezes que você quase não tem mais o passado de assunto. Porque ele é importante, ele é uma história, mas ela vai ficando cada vez mais distante, né? Do processo. Então, acho que basicamente é isso, né? Se alguém tiver dúvidas, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser perguntar direto, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui nas... Vocês já responderam, né, do processo que foi em São Paulo. Tinha alguém até que perguntou, vocês fizeram o curso antes da habilitação para adoção? Pois entendo que o formulário com o perfil é antes da habilitação, não? Como é que é em São Paulo? Primeiro faz um... sim. No fórum em que a gente fazia parte, aqui em São Paulo, na época, era por CEP. Então, o nosso CEP direcionava ao fórum competente. Primeiro passo foi o curso pré-adoção. O fórum coloca essa ordem como regra. Era a regra, não era opcional. Começa-se pelo curso de pré-adoção, para você ter um entendimento se de fato é aquilo, daí depois você dá entrada no processo. Então, no nosso caso, foi o curso de pré-adoção. 10 semanas de curso, finalizado 10 semanas. 10 semanas, mas o que, assim, 10 semanas... Uma vez por semana. Uma vez por semana de 1 hora, 2 horas? Umas 2 horas, eu acho. Que aqui em Campinas a gente só tem um encontro de um dia, né? Agora eu não sei como é que com a pandemia, como é que está exatamente. Em São Paulo, a gente sabe que são algumas instituições diferentes que fazem, né? Algumas ONGs ou institutos que fazem. E no nosso caso, e até a agenda estava concorrida, no nosso caso, o que estava mais próximo, e foi muito bem recomendado para nós, era próximo de casa, eles faziam 10 encontros aos sábados. E era por volta de 1h30, 2 horas, todos os sábados. Feito esse curso, a gente recebeu um certificado e recebemos esse certificado aí no fórum, juntamente com a documentação exigida, o certificado ele tinha que aparecer. Depois disso, a gente fez mais um curso lá, uma palestra de um dia no fórum,
E aí, depois disso, começou a etapa de entrevistas com a psicóloga. A etapa de entrevistas, ela é sempre de acordo com a disponibilidade dos pretendentes. Então, ela falava, a partir de tal data, nós já podemos fazer a entrevista. E aí, se a gente já tivesse disponível, nosso caso era a cada 2 semanas, se eu não me engano. Chegamos a fazer acho que até uma de uma seguida, né? Não me lembro quantas. Eu acho que chegou a ser as reuniões, foram 3 com o psicólogo e 3 com assistente social, no nosso caso. Eu sei que tem casos que às vezes acontecem mais, não sei se menos, né? 3 de cada, e aí o momento do perfil, que eu acho que falava isso na pergunta, foi durante as 3 conversas com a psicóloga. Foi na fase da psicóloga. Acho que a gente teve uma adicional, uma quarta só para isso. Perfil e finalização. Então, foi antes do assistente social, ainda com a psicóloga, ali era o preenchimento do perfil, porque ela explicava para nós o que significava cada item, e aí nós íamos preenchendo, ela sempre deixou claro que era passível de mudança durante o processo. E pelo que a gente tem aqui de informação, não necessariamente existe uma ordem entre assistente social e psicólogo. É que no nosso caso, a equipe de assistência social, ela estava mais desfalcada no fórum. Então, demorou mais para acontecer o processo com a assistência social. Nós já tínhamos passado por tudo na psicóloga e já estávamos por parte da psicóloga com ok, e ainda não tínhamos conversado com a assistente social. Então, aí demorou mais, sei lá, depois que nós já estávamos aprovados com a psicóloga, acho que mais um mês, mais ou menos, um mês e pouco, para conseguir começar o processo com a assistente social. Aí depois andou rápido também, né? E no fórum que a gente participou, toda a etapa era passível de ser habilitado ou não. Então, durante o processo, eles sempre deixaram muito claro que poderia acontecer de informarem que naquele momento nós poderíamos não estar habilitados. Então, isso existiu durante o processo. Mas foi muito... Acho que essa é uma etapa de gera muita dúvida, né? Mas foi muito tranquilo. Todo o processo com a psicóloga, com a assistente social, né? Claro que cada vivência é uma vivência, mas para nós sempre foi muito tranquilo, muito mais no intuito de conhecer, né? Entender o que a gente estava buscando a partir de uma adoção, né? Nos conhecer um pouco como pessoas. Então, fluiu tudo muito naturalmente. Numa das etapas, a assistente social veio até a nossa residência para conhecer o local, conhecer tudo, né? Tudo com muita naturalidade, assim, né? E tudo agendado previamente. E aí, muito do que deu aceleração ao negócio foi a nossa disponibilidade também, né? Porque a gente tem pessoas, amigos que estavam juntos e que tinham dificuldade maior de agenda. Então, eles conseguiram dar entrada na documentação antes de nós, foram chamados para as conversas antes de nós, mas aí eles tinham dificuldade de atender as agendas e frequentar os fóruns, assistente social. No nosso caso, minha esposa teve um apoio sensacional, né, da empresa, dos superiores imediatos, e eu trabalho por conta, então eu transformei isso na prioridade, né? Pode dia tal hora? Posso, né? Cancelo qualquer agenda e vou. Então, assim foi, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Entrei um pouco mais tarde, quanto demorou vocês darem o ok, iniciar a aproximação. Vocês tinham comentado, né, que foi durante a pandemia e demorou um pouco, que a pessoa se inscreveu depois. Estou esperando para iniciar a aproximação com o nosso filho, demos o ok. Aí aqui, né, demos o ok em 17 de julho, mas daí teve o recesso. Agora Covid, com isso já faz 3 meses, haja coração. Não, haja correção, foi 17 de novembro que demos o ok. Não, depois do ok foi no mês seguinte, eu acho, deu uma diferença de uns 15 dias. É que no nosso caso a gente não pegou recesso, né? Eu sei que o recesso ele dá uma boa adiada. Você vai levar a documentação, a parte do recesso demora mais um tempo até regularizar as filas, né? Então, nós não pegamos. Mas no nosso caso foram 3 reuniões, uma que eles apresentaram a história, uma segunda que a gente falava de dúvidas e uma terceira onde a gente deu ok. Aí depois disso... 15 dias. Acho que foi uns 15 dias. Acho que depois do ok, em uns 5, 10 dias, nós já estávamos trocando as cartas, começando as cartas já. Por aí. Porque como eu falei, para quem não pegou no início, né? Como foi
início da pandemia, então nós começamos uma aproximação por cartinha, não conseguia ter contato com eles, depois chamada de telefônica, vídeo, e aí o processo foi crescendo. Isso. Ai, que legal, gente. Fui eu que perguntei para gente como teve o recesso e tal, é uma ansiedade enorme. Mas o de vocês foi bem rápido, né? No meu caso, a aproximação por vídeo ou cartinha não vai ser possível, tem que ser a presencial mesmo. Aí, mas obrigada por responder. Imagina, imagina. Eu não sei, pessoal, é tranquilo, quem quiser perguntar, quem quiser levantar a mão, quem quiser escrever pelo chat, né? Eu fiquei assim, eu achei que foi bem até tranquilo essa relação dos dois com o bebê, né? Porque eu já fiquei imaginando um ciúmes muito grande, né? Uma questão muito grande. E eu vou perguntar uma coisa que é um pouco pessoal, e vocês respondem se, né, se quiserem. Foi assim, da mesma forma, é um menino e uma menina, né? Com os dois, porque tem isso também, né? A gente quer tirar um pouco esse romantismo que, assim, às vezes é falado, nossa, a gente viu, já deu aquele brilho no olho, e às vezes demora mais com um ou com o outro, né? Então tem isso, e isso é natural, né? Porque de repente são dois. Então, às vezes pode ter, ou um tem uma ligação maior com o pai, a outra com a mãe, né? Isso é comum acontecer. E aí eu fiquei curiosa para saber se com vocês aconteceu alguma coisa assim, parecida, ou foi tranquilo com os dois. Eu brinco que essa história de, às vezes, algumas pessoas mais famosas falam bastante sobre questão de adoção, e às vezes eu acho que essa romantização acaba atrapalhando um pouco, porque tem essa coisa do foi amor à primeira vista, foi, né? E eu realmente, a vida real, ela é um pouquinho diferente. Quer falar? Quer responder? Pode ser, sei que sabe. Não, na verdade, os dois estavam muito abertos. Os dois são crianças afetivas, então foi muito legal. Eu acho que como ele era um pouco mais velho, ele entendia um pouco mais o que estava acontecendo, ele tinha um pouquinho mais de, sabe, assim, o receio de se entregar tanto. Então, não houve uma resistência, mas havia, assim, um pouquinho mais de medo. Ele ia com mais calma. E ela já tirava, né? Ela é totalmente... Sabe aquela história que brinco que menina é mais quietinha? Não é assim que é o contrário. Então, foi isso, assim. A abertura era muito igual dos dois. A gente sempre, desde o primeiro dia, fomos chamados de pai e de mãe pelos dois. Mas eu acho que ele, por ser não só ser mais velho, mas é a característica dele. Ele vai com um pouquinho mais de calma. Ela já só tira, eu acho que foi isso, assim. Essa cautela um pouco maior da parte dele. E também, mas eu acho que a questão da diferença do menino e menina não senti também. Não. Foi muito, é claro, né? É um costume, né, que eles passaram a ter, né? E ter figuras diferentes na vida e começar a descobrir que, poxa, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, né? Nossa, para que serve, né? Tipo assim, o que será que tudo isso, né, que pai e mamãe faz, né? Então é aquele processo de descoberta e tal, mas em questão de carinho, assim, os dois, o que a gente percebe é muito comum, né? Ela vai trazer algumas questões mais femininas, ela vem, ai mãe, não sei o que e tal, e compartilha. E ele vem trazer muita coisa de pai, sempre conversou muito comigo, muito, 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 assim, né? Então, às vezes, até quando era mais difícil de trazer alguma coisa que estava mais lá dentro, a gente sempre teve muito diálogo, né? Então, essa parte sempre foi muito tranquila, né? Assim. E ele é o que brinca mais, no sentido de brincadeira mesmo. Ele é dele isso, ele gosta dessa coisa do videogame, não sei o quê. Ele, né? O pai. E a mãe, ela é mais no sentido de cuidar mesmo de tudo. Então, eu acho que ele já tem um pouco essa referência. Tanto que, para eles, quando eu me envolvo na brincadeira, é a novidade. Nossa, a mãe vai jogar hoje com a gente e tal. Então, eu acho que existe, sim, essa diferença deles verem cada um. Mas eles sabem que algumas questões mais sobre o dia a dia, a escola, acaba sendo mais comigo. Então, mas não, acho que não existe, assim...
Dá umas travadas. São Agora afinidades diferentes. Vai ter... Voltou? voltou. Deu Agora uma voltou. travadinha, não sei se é só comigo. Tem não, uma acho que pergunta. Tem uma acho que foi a pergunta nossa. aqui. As crianças ficaram muito tempo acolhidas antes de ir para a família de vocês? Eles têm contato com a família de origem ou já pediram para ter contato? Um ano? Eles ficaram Antes de acolhidos, nós? acho que foi 1 ano e alguma coisa, 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio, 1 ano e meio, mais ou talvez. menos. É. E não, questão da família, não pediram para ter contato, né? Não tem pais vivos, né? Mas existe uma família ali que poderia ter contato. Mas também, ainda que existisse essa demanda agora, isso fica muito sob a gestão dos pais, né? Então, aí eu acho que existe muito uma questão do tempo e de uma leitura de cada cenário, né? No nosso caso, obviamente, né? A gente sempre teve uma conversa franca de que nunca iria apagar a história e de que nunca apagaria os desejos e o que eles quisessem. Mas, obviamente, que se fosse esse um ponto, né? Nós já até deixamos claro, né? Que no futuro eles estão 100% à vontade, mas que a gente... agora, para esse momento, não. não seria um momento adequado, né? Porque acho que não iria trazer muita clareza, talvez, na cabeça, né? Na cabecinha da criança, né? É uma mistura de muitas realidades, né? Emocionais, sentimentais, familiares, financeiras, inúmeras, né? Então, eu acredito que muito isso é uma coisa muito particular, né? Assim, vai de cada família, né? Tem uma outra coisa também que eu já ouvi, né? Alguns relatos de que quando tem uma criança mais velha, geralmente essa criança mais velha tem uma certa proteção, age como uma proteção, protege o menor, né? Porque se sente responsável. Não sei se no caso de vocês isso aconteceu um pouco ou não, dele ter. Também a diferença também entre eles é pequena, né? Mas eu já ouvi vários relatos de quando assim existe uma diferença um pouco maior de idade, o mais velho se sente responsável pelo menor, né? Tem um cuidado maior. Proteção em relação a nós, não, né? Não no sentido de, eu vou me Sim. colocar entre o menor e os pais, não, isso nunca teve, até porque eles veem que a gente trata com carinho, com respeito, com seriedade quando precisa ter seriedade, então não. Mas no sentido de que antes existia uma carga Sobre de mais que velho. ele sempre se sentia responsável por ela e sempre teve uma. Daí por isso trazer muito dessa coisa do trazer um fardo mais pesado, né? Sim. Porque ele sempre se sentindo responsável, sempre nos momentos fáceis ou nos difíceis, tem que estar ali suprindo um papel, às vezes até de pai, claro, de uma maneira que ele não vai conseguir nunca, né? E traz um peso, né? Então isso a gente teve por inúmeras vezes, assim, sabe? Se apresentar e deixar claro. Você fica tranquilo, que ela tá bem cuidada, você não precisa mais fazer isso e tal. E a gente viu que quando chegou o momento, ele entendeu, foi tipo um alívio, né? Ele tipo, que bom. Tipo, até hoje tem uma coisa assim de que é o irmão mais velho, como eu também sou irmão mais velho, né? Eu e minha irmã. Sim. Se você vê qualquer coisa que alguém faz para sua irmã, que é a primeira coisa, você é novo, você quer brigar com a pessoa, né? Porque você se sente meio que, né? Apesar das briguinhas de irmãos, né? Que são normais, mas você se sente sempre, poxa, nada que eu quero que aconteça com a minha irmã. Mas tem muito essa coisa de que não era igual a minha relação com a minha irmã, era uma relação que de se sentir meio que pai, protetor, cuidador, deixa eu olhar, porque agora é um pelo outro. E aí, quando eles começam a ter mais e ele perceber que não precisa mais exercer esse papel, você vê que é um alívio. É um alívio. É tanto que a gente deixa muito claro hoje, como ele falou. Vocês são irmãos, pronto. Teve alguma questão que você acha que seu irmão precisa de ajuda? Avisa para nós que a gente vai lá e resolve. E para eles, como ele falou, com certeza para ele foi um alívio enorme. E tem um fator também muito importante aí, até além do cuidado, né? É muito comum num abrigo, eu acredito que seja geral, que a criança pensa assim, né? Depende do abrigo, 20, 30, 40, 100 crianças disputando a atenção de 3, 4, 5 adultos. Então, o que eles fazem para ganhar essa atenção? Vai fazer uma fofoca de alguém que fez uma coisa errada, né? Vai contar uma situação
e tentar ser a pessoa boazinha da história para ver se passa melhor na história. Então, mas aí são coisas normais, né? É que você vê que é normal de vivenciar esse tipo de coisa, né? Mas aí com o tempo eles vão percebendo, né, que não precisa, né? Mas, bom, a minha atenção eu já tenho 100%, né? Quer dizer, a hora que eu preciso, meu pai é acessível, ele me atende, minha mãe tá ali, ela faz o que for preciso para mim, então não preciso me preocupar, né? Mas é natural, vai acontecendo com o tempo, né? Me chamou a atenção que eles ficaram pouco tempos, né, abrigados, né? Eles não ficaram tanto tempo. E aí há uma outra questão também que aparece muito, é que quando as crianças chegam, às vezes elas se comportam, têm alguns comportamentos bem imaturos, porque em determinada época da vida delas, elas sentiram falta de terem os pais, e aí elas gostam de, né, a gente teve um relato em janeiro que ela falou que o filho dela de 15 anos queria colo, né? Então, assim, que ele sentiu mais. Eu acho que no caso dele, ele ficou muito mais tempo abrigado. Então, se eles tiveram alguns comportamentos, assim, de querer serem acolhidos como crianças menores, né? Se aconteceu isso com vocês. Uma certa regressão com relação à idade, né? Sim. Aconteceu. Sim. De uma forma, acaba sendo natural, aquela atenção, não só a atenção física, sim, eles são muito afetuosos, carinhosos, então tem muito disso, o que para nós é muito bom, mas acho que existiu sim algumas coisas em que, opa, isso aí era naquela fase, não é o normal ser agora, mas o que é absolutamente normal, porque eles não viveram nada tão normal, né? E eu acho que uma coisa importante da gente pensar é o seguinte, que isso não é eu acho que isso não é anormal, porque eu acredito que 99% das crianças disponibilizadas para adoção, elas passaram por, acho que a menor parte, por um trauma de uma ruptura muito grande, uma família estruturada e um trauma de uma ruptura. Essa eu acho que deve ser a menor parte, se é que chega a 1%, né? Falando em percepção, né? Não são dados de fato, mas a maior parte, o que acontece? Ou elas têm uma situação de vulnerabilidade, ou uma situação de violência doméstica, ou situação que envolva drogas. A vulnerabilidade, muitas vezes, não é só social, né, econômica, então, em vários aspectos. A falta de preparo por parte dos pais. Exatamente. E aí, tudo isso, muitas vezes, traz uma desestrutura também, né? E não é por maldade, mas uma incapacidade em gerir aquela situação, em dar suporte para o filho, né? Então, eu acho que quase todos, imagino eu, todas as crianças disponibilizadas para adoção, elas têm uma carência de vivências, né? A maior parte, eu acredito. Então, assim, o que acontece? Quando elas encontram a oportunidade de vivenciar algo que elas não vivenciaram, a gente até falava isso no começo, eles não pensam duas vezes, eles dão passos, e a gente achava muito bom isso, porque era importante, né? Então, quando a gente estava nos encontros presenciais, no primeiro encontro, ela falou assim: Travou um pouco agora, pelo menos para mim. Eu não estou ouvindo vocês. pai, posso subir? Ainda não consigo ouvir. Tá falhando. Ela queria subir de Andar de cavalinho. cavalinho. Tá instável. Agora vocês estão nos ouvindo? Agora melhorou. Apareceu aqui uma mensagem que Tá a nossa instável. conexão estava instável. Agora voltou, né? Voltou. Vai dar certo. Então, não, a gente estava falando que no primeiro encontro, a nossa filha falou: pai, eu posso subir aqui? Cavalinho. Ela queria andar de cavalinho. Quer dizer, que criança que não quer andar de cavalinho no pai, né? E aí tem a oportunidade agora de fazer isso. Opa, deixa eu ir. Senta aqui, segura de cavalinho. Daqui a pouco, posso sentar aqui em cima? Pode andar de cavalinho. Aí automaticamente veio ele e falou assim: pai, eu também quero. E aí veio andar de cavalinho. Aí todo encontro era cavalinho e uma caixa de relaxante muscular depois, porque as costas já não são lá tão fortes assim. Não somos, né, Depois, jovenzinho, mas, né, 18 anos, né? Aí haja... Eu falei, tudo bem, não tem problema, é uma boa causa, né? Depois a farmácia agradece as caixas de Tandrilax aí para deixar as costas normais. Mas, assim, é bom.
você vê que são etapas. Essa é só uma demonstração simples, mas em inúmeras, você vê que eles buscavam sempre isso, sabe? Às vezes voltam um pouquinho para trás, até que uma hora parece que essa curva ela vai acentuando, né? E eu Você acho vai... que existe também uma parte nossa que a gente começa a ver a necessidade. Não, agora eu preciso que ele comece nesse ponto a ter a responsabilidade da idade dele, porque aí começa. No nosso caso, voltou para a escola. Opa, eu não quero que meu filho fique para trás no comportamento de uma criança que tem menos idade do que os amiguinhos, porque os amiguinhos podem rir disso. Então, aí a gente vai entendendo qual é a demanda dessa regressão que a gente vai ainda atender e qual é a demanda que a gente vai ensiná-los aí com a responsabilidade conforme a idade. E a gente sempre deixou muito claro para eles que eles podem compartilhar, que a história não é uma história que é fechada, não é isso. Mas a gente ensinou eles com quem compartilhar cada coisa. Porque, assim, a maior parte das pessoas, ela não só não está preparada para ajudar, como muitas vezes ela, sem a maldade, pode atrapalhar, pode trazer algum conselho que não tenha nada a ver, pode trazer coisas que não... Então, com quem compartilhar cada coisa? Qual é o momento de trazer cada coisa, cada conversa, né? Isso aqui eu vou conversar com os meus pais, mas até o meu nível dos meus avós eu posso compartilhar certas coisas, eles podem falar, a gente dá essa liberdade. Agora, certa coisa, puxa, não é... Porque para a criança ela ainda não tem essa malícia, essa percepção, né? Esse entendimento. Então, mas é normal. Por eles mesmos, eu acho que a gente vai orientando quando a gente vê que precisa, mas é normal. Eles dão essa fase atrás para viver as experiências, viver tudo que pode. E aí E é intenso, 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 no sentido bom, né? Mas te consome de ser muito intenso. E daí depois eles vão normalizando, né? Essa curva da idade, né? E começam eles mesmos a buscar as coisas que são mais adequadas para a idade. Para a idade. Eu fiquei um pouco curiosa também, é uma coisa talvez que eu vou um pouco além do que vocês falaram, que foi no caso que vocês falaram que eles não têm mais pais vivos, então eles viviam com o quê? Com os avós? Porque eu fico imaginando também, né? Se não eram os pais, essa carência maior que de repente eles tinham, né? Porque imagina, eles até que eles ficaram pouco tempo. Normalmente essas crianças ficam bastante tempo. E aí não tem, mas em compensação também eles não tinham os pais, né? Então a gente sabe que a relação às vezes com avós, já é uma outra geração e é muito difícil, né? Às vezes não tem aquele entendimento. Então, Na verdade, eles viveram com a mãe. Era o pai já nunca tiveram. Entendi. E aí viveram com a mãe. Irmãos. E aí existiam umas situações de vulnerabilidade e irmãos de relações distintas, mas que nunca tiveram assim o vínculo dessa maneira, né? E aí a mãe ela faleceu, né? E daí automaticamente foi pro abrigo, eles foram pro abrigo, né? Assim, levou um processo por um tempo, ficou na casa de um, de outro, e até que foram pro abrigo. Então, assim, não... Por isso que eu digo, né? Assim, foi um processo de que tinha os pais ausentes e que não tem, como a maioria, né? Tem dificuldade em ter uma família estruturada, né? Que funciona naturalmente, né? Orgânica, né? E assim, o fato porque às vezes a gente tem casos que essa destituição é demorada, né? No caso deles até que foi rápida. E às vezes por essa questão, às vezes os pais ainda serem vivos, ainda tentarem, às vezes visitarem as crianças, faz com que o processo de permanência, né, nas instituições fique um longo tempo, né? E eu acho que daí também é aquela tristeza, porque tu fica esperando que vá dar certo e o tempo vai acontecendo e às vezes não tem mais, né? Por inúmeras coisas, né? Às vezes a questão financeira ou qualquer outra questão. Mas aí na criança eu acho que acontece rola um outro sentimento, um sentimento de ir perdendo talvez aos poucos, né? Eles tiveram uma perda difícil, né? Já tiveram uma perda de não ter um pai, né? E aí depois essa coisa da mãe, né?
Então é um caso. E aí, como vocês falam, cada caso é um caso, né? Porque às vezes a gente tem assim crianças que testam mais, que testam menos, né? Que a aproximação às vezes é mais difícil. Às vezes em irmãos um é mais difícil do que o outro, um aceita melhor, o outro tem mais lembranças do passado, então não quer, resiste um pouco porque não quer perder aquela história que já teve, né? Então cada caso é diferente. Então a gente gosta de deixar muito claro, né? Em alguns casos é mais fácil, acontece de uma forma mais tranquila, mas também depende muito, né? E Claro. pelo que eu vi também, vocês também vocês tiveram uma preparação muito boa, né? Vocês já vinham trabalhando a história da questão da adoção, já teve né, essa questão de ter uma irmã, então já existia essa proximidade. Pelo que vocês falaram, a família também apoiou bastante, porque a gente também tem isso. A gente tem muitos relatos que a família não, né, não apoia, porque tem toda aquela imagem, né, que é construída de forma negativa, né, de ai, não conhecer a criança, não saber do passado dela. Então, e esses relatos chegam muito para a gente, né? Então a gente, no caso de vocês, a família, tanto dos dois, foi muito tranquilo. Foi Foi. muito tranquilo. Desde o início, a gente recebeu apoio, a gente decidiu compartilhar numa fase mais avançada. A gente sempre entendeu que a decisão era nossa, então nós, na verdade, demos a notícia. A gente nunca perguntou o que eles achavam, né? E se eu tivesse uma família que se opusesse, eu seguiria da mesma maneira, como eu me seguiria da mesma maneira. Deixa eles e entendo que iria se construir, mas lógico, né? Quem tem, né? Você que tem uma família que é presente, que participa, que tem o entendimento do que é uma adoção, é lógico, é um recurso assim sensacional, assim, porque ajuda, né? Ajuda muito, assim, para eles se sentirem parte, né? Você pensa, às vezes nunca teve um avô, uma avó, e chegar lá, avô, meu avô fez isso, minha avó fez aquilo, vai dormir na casa da avó, e tem, normal, como qualquer avô, como qualquer avó, eles, como qualquer um, né, passaram um final de semana nos avós, e quando voltaram para casa, a gente falou, escuta... Tudo desacostumado, né? As regras não mudaram, parecia que era um mês. Porque estavam na casa dos avós, e criança na casa dos avós vai para aproveitar, e o avô e a avó quer mimar, e é bom, né? Eles falam, né, que o papel do avô é esse, mimar, já criei os filhos, agora eu vou lá e estrago, né? Os avós brincam bastante. E é importante, né? É importante, o processo de se sentir parte, ele vem de tudo, né? Uma soma de coisas, né? Mas vai ter coisas que, com certeza, você pode ter a família mais presente do mundo, vai ter coisas que vão ser dentro de casa, né? Vão ser particularidades, são particularidades que o processo de adoção, ele é um processo, o grupo ajuda muito, a gente sempre fala isso, né? Até hoje, às vezes é muito comum quando a gente adotou, as pessoas aí começam, amigos, a perguntar, e a gente sempre se coloca à disposição, né? De falar, gente, quem quiser saber, pergunta, porque a gente não tem problema em falar sobre a experiência. Lógico, a gente nunca expõe particularmente a vida deles, porque a gente acha que isso é muito individual e é deles, né? Então isso a gente nunca vai fazer, né? A gente pretende sempre ser ao mesmo tempo que abrir, mas ser muito respeitando essa individualidade, essa particularidade, mas a gente sempre está aberto para falar e para trocar, porque assim, às vezes é a dúvida que uma pessoa tem, esses misticismos, às vezes não é nem para ela, às vezes é um pai, uma mãe que entende o que é e aí vai ajudar o filho dela no processo de adoção. Porque se a gente disser que 100% da nossa família entende, é mentira, porque a gente não entende a cabeça de todos. E a gente sabe que alguma pessoa ou outra talvez possa até olhar o nosso filho, o pequeno, porque é biológico, de um jeito diferente, mas nunca vai ser com o nosso incentivo. E se tiver alguma diferença na frente deles, a gente reprova. Porque a gente faz questão de demonstrar que nós temos 3 filhos. Eu não tenho 2, nós não temos 2 e 1 biológico, nós temos 3. São 3, são filhos normais, pronto, acabou. Claro, cada um teve sua história, nasceram para nós de maneiras diferentes, mas são importantes da mesma forma, né? Eu acho que alguém colocou aí no chat que existe muita falta de informação. E existe mesmo, de fato, isso é geral.
não, infelizmente, devido a tantas coisas erradas que aconteceram no passado, a adoção, eu acho que ela, no Brasil, ela ainda é muito mal orientada. Existem até hoje, em alguns lugares, culturas que são ilegais, existe muito tabu. Então, é o papel, acredito que seja o papel dos pais por adoção, dos pretendentes, tentar sempre orientar, desmistificar, porque sempre vai haver dúvidas, é muito complicado em alguns casos, sim, e existe, o nosso dever é orientar. Eu sempre procuro falar, nunca aconteceu situações constrangedoras, mas no que eu posso agregar, eu sempre falo, olha, tal termo não é tão legal usar, não precisa usar esse termo. Um exemplo, filho do coração. Nada contra quem usa esse termo. Não, mas eu não quero ter esse termo usado nos meus filhos. Então, filho, pronto. Você é mãe. Antes de eu ter meu filho biológico, sou mãe. Mãe do coração. Não, sou mãe. Não precisa desse termo. Mãe é mãe, sabe? Então, eu acho que vai ser um trabalho de formiguinha. É sempre um trabalho de formiguinha. Existe até hoje na internet página. Eu vi uma brincadeira em uma página grande, piadinhas. Ai, nossa, o filho que é rebelde é o filho adotado. E eu sempre, quando eu ouço essa piada, vou lá, não trato como brincadeira. Nossa, mas isso não é engraçado. Não entendi. Me explica direito a piada, porque eu não entendi. Porque eu acho que é o nosso papel. Porque só assim vai ter essa mudança de comportamento e essa mudança de mentalidade na sociedade. Não tem jeito. Tudo que é grande começa pequeno. E é onde não se percebe, né? E você só reafirma esses estereótipos, né? E essas coisas que vão sempre ou construindo imagens erradas, ou gerando preconceito, gerando discriminação, e as pessoas não percebem, né? Começa nessas pequenas coisas, né? E o processo de adoção, acho que é isso que eu ia falar, acabei interrompendo só o raciocínio, ele é muito solitário. Não solitário porque as pessoas não querem ajudar, mas é porque as pessoas não têm essa vivência que nós tivemos, né? Que vocês estão tendo e que a gente teve, e agora num estágio um pouco mais avançado, mas aí quando você se depara com tudo, é diferente. Todo mundo que está ao seu redor está acostumado a cuidar do filho que nasceu do seu ventre, que desde pequeno você vai, compra o leite, compra o leite, compra a fralda e não sei o quê, faz todo aquele processo. E mesmo que fosse um bebê, as pessoas não estão acostumadas, né? Então elas muitas vezes não conseguem agregar para você e vão suprir tudo o que você precisa, mesmo que elas queiram, né? Então eu acho que o processo ele é um pouco solitário, né? E aí essa participação, os grupos, as pessoas, as amizades que a gente acaba fazendo, que incentivam positivamente, porque às vezes tem pessoas que também não agregam positivamente mesmo. A gente chegou a ter contato com pessoas no grupo, e desde pessoas que estavam revoltadas porque o Estado não faz as coisas acontecerem e tal, e não sei o que, não sei o que. É lógico que a gente sabe que o Estado ele tem inúmeras deficiências. Num país em desenvolvimento, no nosso continente, em todos os países, é assim. Só que, assim, é aquilo que você decide enxergar, né? Para mim, eu penso que entre um passado onde você não tinha nenhum apoio e hoje você dispor de assistente social, psicólogo, papai, uma série de recursos, eu prefiro usar esses recursos e tentar me tornar um pai melhor, né? Do que me tornar uma pessoa que só vai reclamar ou que não vai, né, ter a paciência de esperar as etapas acontecerem. E uma coisa, né? que a gente aprendeu e entendeu. Tudo acontece para o bem-estar da criança. Então, se no meio do processo houver o entendimento de que naquele momento é melhor esperar os encontros aumentarem um mês, porque houve alguma coisa que pode prejudicar a criança, vai acontecer. E é importante, a visão da adoção, ela é sempre para a criança. O Estado não olha a ansiedade do pai e da mãe, ele olha a necessidade da criança. Então, e tem que haver, sim, uma parte de maturidade por parte dos pais, de tentar entender isso e sentindo se realmente for adiantado em um mês uma situação que para a criança pode não ser bom, isso pode gerar algum reflexo no futuro. Então, é bem importante a gente entender que tudo que acontece vai ser sempre no bem-estar dela e até mesmo depois que chegou na família, já está inserido, tudo que acontece, ela tem que ser em prol do bem-estar da criança.
Não, os pais ficam em segundo plano mesmo. Mas só para deixar também, né, um registro, o bom profissional, e a gente foi amparado por muitos bons profissionais, tá? Se eu disser que teve algum dos técnicos que nos atenderam e deixaram a desejar, seria mentira, porque Verdade. passaram por pessoas todos muito capacitadas. Então, assim, é lógico, eles olham do ponto de vista da criança, mas tem o entendimento e a maturidade de analisar os cenários, não é que, né, porque às vezes pode gerar um medo, né, em quem está do outro lado, no sentido de que, se a criança não estiver feliz, se ela tiver um medo, então não vai dar certo. Não, é uma cautela de fazer com que, para a criança, a adoção seja efetiva, né? Porque isso é importante, né? E, assim, uma curiosidade, até porque a gente tem a experiência só de Campinas, né? Aí depois vocês fizeram ainda, depois o pós-adoção, fizeram ainda um acompanhamento com o pessoal, com os psicólogos da vara, por algum tempo, alguns encontros. Como é que foi o depois? Porque o antes, assim, a gente achou bem interessante, né? Essas 10 semanas, né? Então, que é uma coisa que seria importante aqui também ter, né? Mas e o depois, assim, teve algum acompanhamento? Como é que foi? Teve acompanhamento. Inicialmente era mais intenso com a psicóloga que cuidou do processo desde o início. Então, ela cuidou do processo lá, entre a vara e o abrigo, e também fez o processo entre a vara e nós. Então, acompanhamento periódico, eu não lembro se era uma vez por semana, mas eu acho que era uma vez por semana. No começo, acho que era uma vez por semana. E no começo, chegou a ter 2 vezes por semana, acho, quando precisava, conforme ela entendia que a presença era mais importante, os nossos eram sempre remotos, né? Tudo remoto. Por conta da pandemia, mas aí ela estava muito presente, e aí conforme ela entendia que podia ir passando, então agora uma vez por semana, agora 2, depois a cada um mês, né? Sim, e tivemos até esse ano, foi aí 1 ano e meio. Só que aí vamos dizer assim, depois de uns 6 meses, passou mais. Aí o encontro era marcado para dali a 2 meses, 3 meses, vamos ver como é que está funcionando, 2 meses para frente, e aí só para ter um acompanhamento e ver se tinha alguma coisa que ela ainda poderia contribuir, intervir. Era conosco e depois individualmente com eles, e aí esse encontro aconteceu até o momento em que a gente começou já a falar sobre o registro de nascimento, que vai ser mudado. Isso em todo o processo de adoção é assim, a certidão de nascimento passa a ser aí com o nome da família. Aí, naquele momento, os encontros terminaram, porque já era uma fase que seria com a juíza, sempre disponível para nós via WhatsApp, via telefone. Então, foi dessa forma. Nossa, bem, bem interessante também esse acompanhamento, assim, por um longo prazo. Bem estendido, E no caso, então, você está... O suporte psicológico, caso a gente teve uma psicóloga para nós, e se fosse necessário, também teria para as crianças, profissionais diferentes, isso também tudo por parte do fórum. E ainda também nesses encontros, em alguns participavam juntos o psicólogo e o assistente social. O assistente social com menos frequência, né? O psicólogo ele tinha que estar mais próximo, né, para atuar ali nas questões diretas e que envolviam de fato a função, mas o assistente social também, para participar, para entender, para contribuir, para falar um pouco do processo todo. Aqui uma coisa pelo que a gente acompanhou, quando se falava da questão do medo e tudo, né? Do processo que ainda tinham familiares ou pessoas em disputa, é uma coisa que pelo menos a gente recebeu de feedback, é que na vara ali, eles levavam adiante casos ou que já estavam destituídos, ou que eram casos já certos que a destituição já iria ocorrer, que existia só um processo, um trâmite burocrático. E aí, para nós, isso também foi bom, porque aí isso eu teria dificuldade em lidar com uma situação instável e de insegurança. Que eu falasse, puxa vida, mas o quanto eu vou me entregar sem ter a certeza, ou o quanto para a criança ela vai ter esclarecimento de tudo, né? Então, isso dá uma tranquilidade, né? Porque você entende que, bom, uma página se virou. Claro que agora eu vou ter que fazer parte da construção dessa nova história, dessa nova página, né? Muito bacana. Na verdade, eu estou achando vocês numa paz, vocês estão tão tranquilos para quem tem 3 filhos, sendo que um é bebê. Estou até com inveja.
Mas o bebê tá com o auxílio da minha cunhada agora. Tá com a tal rede de apoio, sabe? Senão não É, tá tão tranquilo isso a assim. gente, isso a gente fala também, que a rede de apoio é muito importante. Então, coisas que vocês falaram que são muito importantes é a rede de apoio, né? Lidar com pessoas e também lidar com, porque assim, a gente também acha que muitas vezes determinado comportamento pode ser alguma coisa que vem da adoção e não, é pré-adolescência, É da é fase da vida, é. fase da vida. E agora com essa pandemia, a gente teve assim inúmeros casos, né? Eu mesma vou dar um exemplo que a dificuldade para estudar e tudo mais, e aí eu assim, bom, eu tenho uma amiga que tem um sobrinho que sempre foi exemplar, né? Aí eu falo com ela assim, e aí? Como é que tá o Pedro? Ah, Pedro não está querendo nada. Agora com esse negócio da pandemia, não quer estudar, não quer não sei o que. Eu disse, então tudo bem. Então é uma coisa que está pegando geral, né? E é bom fazer essa não é Troca. comparação, né? Porque cada criança é diferente, mas saber que às vezes a gente confunde, né? Acha que algumas coisas, né? Alguns comportamentos podem ter um alguma coisa, uma explicação maior e na verdade é só esse processo, né? De crescimento. Isso mesmo. E então eu queria agradecer bastante, queria deixar né, o agradecimento do grupo, foi assim muito bacana para nós, até saber como é que São Paulo funciona. São Paulo deve ser um exemplo, né? Talvez eu não sei como que é em outros estados e outras cidades, mas assim só esse fato de 10 semanas, né? 10 Encontros, né? encontros, 10 encontros, eu achei muito interessante, né? E aí os tópicos são, assim, os assuntos abordados são gerais, assim. Então, vamos dizer, fala, no caso, sei lá, adoção especial, adoção de irmãos, adoção compartilhada. E isso é Fala, muito bom para ir montando, né? Isso fala-se de experiências, fala-se de casos que isso. passaram pelo instituto, situações boas, situações não tão boas, fala-se de Uhum. temas, fala-se a questão de preenchimento de perfil. Para nós, olha, para mim, os encontros foram sensacionais. Porque, assim, eu sei que não existe um padrão, né? O nosso eram 10 encontros aos sábados. Aí tinham outros institutos que eram encontros mais espaçados e levava 2 meses, levava menos tempo, enfim, mudava um pouquinho a carga horária. Aí o nosso era uma turma que não era grande e que era muito eu acredito que de todos deva ser similar, mas o cronograma ele era muito legal, porque ele abordava desde aquela preparação inicial, o Hum, vínculo, se permitir para aquilo acontecer, o que é uma adoção, de fato, uhum. e aí depois, ao longo do caminho, ele ia abordando detalhes, particularidades da adoção, o que pode trazer, que pontos que a gente tem que estar aberto, desmistificar essas questões de que às vezes a gente acha que tal coisa aconteceu, como você disse, porque isso daqui é da adoção. Não, às vezes é um problema de um filho, é uma questão de um adolescente, que qualquer um vai lidar com a adolescência, e nós éramos chatos na adolescência, né, também. A gente fazia nossas coisas, tinha nossas manias, e os nossos filhos vão ter, independente de quaisquer que sejam, né? Então, a gente trabalhou, foi muito trabalhado nisso nesse encontro, né? No de Muito, pré-adoção. muito. É porque aqui a gente tem esses encontros mensais. Então a gente não consegue fazer uma coisa cronológica, né, como um curso. Então, às vezes, a pessoa tá começando a se interessar e já está vendo um tema que seria, né, mas e volta e meia a gente chama as pessoas de novo, a gente repete, porque tem outras pessoas entrando. Então a gente tem pessoas que estão que são, né, que estão, que ainda estão na fase da papelada, ou que simplesmente já pegaram uma senha lá para participar, como temos o pós, como temos às vezes pessoas que estão só, vamos ver né, se eu conseguiria, né, se é o meu, está no meu perfil
adotar. Então, para nós aqui, a gente não tem uma ordem, né? E às vezes e essa ordem é interessante, né? Porque senão tu vem com uma adoção especial e a pessoa, nossa, eu não estou nem pensando nisso. E nesse tempo que a gente está com o grupo, né? Que o nosso grupo vai fazer 3 anos, ainda é um grupo novo. A gente estava pensando, quer dizer, tem 3 anos, acabou de fazer 3 anos, como conseguir fazer com que as pessoas procurem, porque hoje pela internet tu tem assim vários grupos no país, então vamos pensar o lado bom, né? Se tem um lado bom dessa questão do não presencial, é a gente poder procurar nesses grupos que pela internet está cheio de encontros como esse, e aí a pessoa pode ir indo aos pouquinhos, né? Sim. E a gente percebeu também que muita gente que quando a gente estava no presencial tinha um perfil e nesse tempo mudou o perfil, né? Porque foi se aprimorando, foi se informando, foi tendo um maior conhecimento. Então eu acho que é isso. Eu queria agradecer de novo. Quero que a última palavra seja de vocês, se vocês têm algum conselho, alguma coisa, não sei, vocês já falaram bastante até, né? Mas eu sempre, quando eu termino, eu falo assim, ó, gente, vamos ler, vamos nos informar, porque por mais que quando a gente vê relatos, parece que é simples, não é simples, não, né? E tentar também, quanto mais a gente conhecer, a gente vai ver que tem relatos diversos. Então, um que vai dizer que a aproximação foi tranquila, para um outro foi bem difícil, para um outro, que são vários fatores que interferem nisso, né? Mas então a palavra é de vocês. Agradecendo pelo nosso grupo, muito obrigada, foi bastante importante, a gente aprendeu bastante. Eu acho que só um gancho mesmo no que você falou, realmente buscar o conhecimento, buscar saber que por mais que a gente se prepare, vão acontecer surpresas, mas que tem uma frase, inclusive, que eu ouvi em um desses encontros do Instituto, que era: o amor é reparador. E parece muito romântico, você ouve, nossa, que poético, mas é verdade, porque o amor ele não é um sentimento, o amor ele é uma decisão. A gente acorda todos os dias decidindo amar. Tem que decidir amar o cônjuge, tem que decidir amar os pais. Isso acontece também com os filhos. Então, quando a gente consegue, às vezes a gente está no olho do furacão e não consegue ver a situação, mas sempre tem o dia seguinte, sempre tem o momento da calmaria. E aí a gente, em todas as experiências que a gente teve, a gente conseguiu entender, através de amor, carinho e paciência, de que tudo é remediável, contanto que haja o esforço de todos os lados. E todos nós um dia fomos adotados. A gente, por mais que a gente tenha crescido e continuado até hoje em uma família biológica, a gente tem que pertencer a essa família. E esse pertencimento ele vem através da adoção. O pai tem que adotar o filho e o filho tem que adotar o pai. Então, isso vai acontecer também quando os seus filhos chegarem. Eu acho que o que eu poderia agregar nesse encontro seria isso. E eu também só agradecer vocês, né, por tudo também, pela oportunidade. Estamos à disposição também, no que puder contribuir. E acho que é isso. O que eu daria de conselho, talvez, o processo não vai ser perfeito, não vai acontecer tudo conforme a gente planeja, assim como é a vida, né? Ela não é toda como a gente planeja, mas a gente pode tornar ela mais fácil ou mais difícil, né? Então, se estamos com dificuldade, opa, para quem que eu peço ajuda? Que tipo de auxílio eu posso ter? Cercar de pessoas que vão contribuir, tentar fazer o exercício de, puxa, desmistificar, e parece fácil, mas às vezes não é. Às vezes a gente, por volta e meia, principalmente no início, tende a pensar que às vezes, eu estou lidando com uma coisa particular. Não, é que tudo é muito intenso no início, né? Então, esperar, perseverar no processo para quem já está decidido, né? Avalia bem a questão do perfil, avaliem e preencham o questionário de perfil quando chegar nessa data,
nesse momento, conforme a sua possibilidade de cuidar. Não adianta querer colocar alguma coisa que depois está além da sua conta e aí não dar conta, né? Então é importante. E tentar olhar mesmo por um lado otimista, né? Um lado realista as coisas, né? Não transformar num gigante, né? É muito bom. A adoção, a nossa experiência é muito boa, as pessoas que a gente tem contato é muito boa. Todos tiveram seus desafios e lidaram com questões. E o início é isso, vai dedicar tempo, né? Vai precisar de tempo. Então, é dedicar tempo e dedicar amor. Mas é muito bom. Legal, então. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Né? E boa sorte aí com 3. Eu tenho uma e já, ó. Agradeço bastante. Tchau, Obrigada. gente. Obrigado, viu? Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.